A nossa convidada, Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Obrigada desde já e pelo tempo também que tem estado aqui connosco à espera, devido a esta grande conferência de imprensa de Volodymyr Zelensky, que continua a decorrer e que iremos lá se justificar. É inevitável falar das feridas não visíveis, mas também gostava de lhe perguntar, desde já, observando com olhar de psicóloga para este homem, Volodymyr Zelensky, o que é que lhe diz como especialista? Veja que o discurso que ele usa é um discurso altamente motivador, é um discurso que põe ali uma data de termo da própria guerra, mostrando que serão vencedores. Quando, não é a mesma coisa dizer 2024 será um ano vencedor, ou dizer 2023 será um ano vencedor, ou dizer 2024 será um ano vencedor. Porque, na realidade, o facto de pôr uma meta mais próxima de facto, traz mais esperança para todos aqueles que estão a lutar pelo país, para todas as famílias. Do ponto de vista político, tem também uma expressão positiva, no sentido não só da esperança, mas no sentido de que, de facto, vão conseguir ultrapassar. Enfim, temos aqui uma grande responsabilidade também na união das pessoas, na coesão social, que é tão importante para que juntos consigam ultrapassar isto, de facto. E nós assistimos a este discurso vitorioso, guerreiro, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, isto só mesmo uma figura com este tipo de responsabilidade, e mesmo assim terá certamente os seus momentos menos felizes, como todos nós, porque mesmo num discurso que para fora tem que ser vencedor, poderá ser um discurso que para dentro seja igualmente um discurso de quem está a sofrer e de quem tem também as suas incertezas e os seus medos em relação ao futuro. De um homem que não tinha experiência política de maior quando chegou a este cargo e a enfrentar uma guerra que dura há um ano. Vamos agora falar de um ser humano. De um ser humano, exato. Muitas vezes há ali várias capas, mas se as formos tirando quase como uma cebola. E esse ser humano viu-se há instantes, quando ele falou de Bucha, que vê-se que fica emocionado, e julgo que todos nós, ao recordarmos as imagens de Bucha e Irpin, com aqueles inúmeros corpos espalhados pelas ruas, mortos a queima-roupa pelas costas, todos nós recordamos com dor. E é inevitável, e será muito pior, falar do sofrimento de quem está no terreno, de quem está a assistir a isto tudo. Como é que se gera o medo, o stress, o terror de um ano de guerra? Nós temos o tom emocional é centrado em quê? É centrado nas perdas, sobretudo nas perdas reais, mortes das pessoas, e também é centrado na violência, assistir a cenas de violência extrema, é centrado no tema do medo, da incerteza, não saber quando é que isto vai acabar, não poder ter planos para a sua vida, não saber se amanhã está vivo. E esta intensidade emocional vai variando conforme a proximidade das pessoas à situação. Enquanto tem que se fazer o luto. Muitos deles tem que se fazer o luto, mas não podemos esquecer que esta continuidade destes acontecimentos no tempo, e um ano já é bastante tempo, vai adensar a emocionalidade associada a esta situação. E se nós falamos muito, e temos vindo a falar muito, sobretudo nesta última semana, sobre o cansaço das pessoas face às notícias e uma certa habituação que é também protetora das pessoas face ao sofrimento relativamente aos outros, nós não podemos esquecer que, independentemente disso, a pessoa está sensível e é sensível, e permanecendo no tempo com um conjunto de emoções negativas, sobretudo os próprios ucranianos e também enfim, todos aqueles que estão mais próximos e que vivem de forma mais próxima a esta guerra, isso vai gerando uma situação cada vez mais traumática, porque não é só a intensidade da situação, mas o facto dela acontecer de forma prolongada no tempo, que vai ter um impacto. Nós temos dado conta disso nas reportagens de alguns dos nossos enviados especiais, ainda esta semana numa reportagem da Cândida Pinto e do David Araújo, que mostrava que o problema essencial neste momento também na população ucraniana é a depressão, o medo, acompanhado de facto de um ano de incertezas e de terror. A depressão, o pânico, a angústia, o stress
pós-traumático, que ainda não é propriamente pós-traumático, porque ainda estamos numa situação tão intensa que é traumática e mantém-se traumática. Eu acho que nenhum de nós que está a viver a situação de forma personalizada consegue perceber exatamente o que é estar num contexto destes. É claro que o ser humano, a primeira coisa que vai desenvolver é um sentido de proteção, de querer proteger, sobretudo, os seus descendentes e ascendentes, pensando aqui nestas mães que têm e aqui que aparece mais aquele instinto de sobrevivência. E este instinto de sobrevivência é a necessidade mais básica que tem que ser, que é mais necessário alimentar neste momento. Mas também de defesa, porque nós temos aqui militares que eram carpinteiros, médicos dentistas, atores, jornalistas, mas que também, de alguma forma, têm de se proteger, porque nunca eles imaginaram que teriam de matar. Certo. Todos têm que proteger, apesar de nós sabermos que no contexto da Ucrânia, mesmo no contexto escolar, há instrução, há ensinamento para determinado tipo de exercícios relativamente a possíveis guerras. Portanto, do ponto de vista da educação, há diferenças em relação à forma como acontece em Portugal, por exemplo. No entanto, de facto, estamos a falar sempre de seres humanos que, eventualmente, muitos deles não estavam preparados e nunca se está preparado para uma situação desta natureza que exige, ao mesmo tempo, um convívio entre emoções que são muito negativas, que é o medo, porque eles não deixam de ter medo, a insegurança, estão a viver lutos também eles próprios, dos próprios amigos, das pessoas que morrem ao seu lado, e ao mesmo tempo terem que ter a objetividade, a frieza, chamamos-lhe frieza, quando queremos dizer uma concentração, um foco naquilo que é o objetivo principal, que é o objetivo da sobrevivência e o objetivo da defesa do seu povo. E isto é aquilo para que fomos criados desde o início, não é? Antes de concluirmos, só perguntar-lhe, falava-me há pouco que de fora das fronteiras, começa a haver uma saturação, entre aspas, por parte das pessoas em relação a estas notícias. Sente também que que está a aumentar o medo, por exemplo, em relação a uma guerra mundial? Fala-se tanto do nuclear. Quem está de fora está a ter também uma percepção que pode levar a crises de pânico? Sim, isso é natural que aconteça porque, enfim, todo o conjunto de notícias diárias e constantes que nós temos vindo a receber vão apresentando novos factos, eles sendo factos mais verdadeiros ou menos verdadeiros, porque nestas situações há também aqui muita comunicação política que nós temos dificuldade em compreender, mas na realidade é sempre uma hipótese. E perante as incertezas que já temos vindo a viver desde a pandemia até agora, é impossível dizer que isso não está em cima da mesa, porque está, e isso gera ansiedade, e há pessoas que, de facto, antecipando essa situação, vivem com mais angústia e entram em situações até de alguma descompensação emocional, e por isso é importante que, de facto, nós também possamos construir aqui uma sociedade e uma comunidade mais resiliente e mais forte para lidar com estas situações de incerteza e de medo. Sofia Ramalho, muito obrigada por toda esta explicação também para nos ajudar a entender o que a guerra nos faz e faz aos ucranianos, feridas que não se vêem.